Marcos estava parado na entrada do rancho abandonado, segurando um chapéu de couro velho coberto de manchas escuras que pareciam sangue seco. Suas mãos tremiam. Não era medo, era a certeza de que aquele objeto mudaria tudo o que ele pensava saber sobre a propriedade que acabara de comprar por um preço absurdamente baixo. 3 semanas antes, ele tinha assinado os papéis no cartório de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. O tabelião olhou para ele com uma expressão estranha, quase de pena, mas Marcos ignorou. Estava cansado de trabalhar como capataz nas terras dos outros. Aos 42 anos, finalmente teria seu próprio pedaço de chão. Não importava que o rancho estivesse abandonado há 15 anos. Não importava que 3 compradores anteriores tivessem desistido do negócio na última hora. "Senhor Marcos, o senhor tem certeza disso?" perguntou o tabelião, ajeitando os óculos na ponta do nariz. "Essa propriedade tem histórico. Todo lugar velho tem histórico", respondeu Marcos, assinando o documento com firmeza. "Eu não acredito em assombração." Mas agora, segurando aquele chapéu manchado, ele não tinha mais tanta certeza. O rancho ficava a 8 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que serpentava entre pastos abandonados e cercas caídas. A casa principal era de alvenaria, com telhas coloniais cor de barro e janelas de madeira pintadas de azul desbotado. Ao redor, galpões desmoronados, um curral invadido por mato alto e uma antiga casa de caseiro que parecia prestes a desabar. No primeiro dia, Marcos chegou com sua caminhonete velha carregada de ferramentas, sacos de cimento e determinação. Sua mulher, Joana, tinha ficado na cidade com os 2 filhos até que ele arrumasse minimamente a casa. Ela não estava feliz com a compra. "Mas Marcos, aquele lugar é amaldiçoado", ela disse na noite anterior, os olhos brilhando de preocupação. "Todo mundo na cidade fala. O seu Geraldo morreu lá de jeito estranho, e depois ninguém mais quis ficar. Joana, o Geraldo era velho, tinha mais de 70 anos. Morreu de velhice, ora bolas. Sozinho, Marcos. Ele morreu sozinho e demoraram 5 dias para encontrar o corpo. E tem outras histórias, mas Marcos não quis ouvir. Histórias de cidade pequena eram sempre exageradas, temperadas com superstição e fofoca. Ele tinha trabalho a fazer. A casa cheirava a mofo e anos de abandono. Teias de aranha pendiam dos cantos, o piso de tábua corrida estava solto em vários lugares, e ratos haviam feito ninhos dentro dos armários da cozinha. Marcos passou o primeiro dia limpando, arrancando entulho, abrindo janelas para o sol entrar. No segundo dia, começou pelos galpões. Foi quando encontrou o primeiro sinal de que algo estava errado. No galpão menor, aquele que devia ter servido como depósito de ferramentas, ele descobriu marcas na parede. Não eram simples riscos, eram palavras arranhadas na madeira, como se alguém tivesse usado uma faca ou prego com força desesperada. "Não fique depois do anoitecer." Marcos passou a mão sobre as letras irregulares. A madeira ao redor estava lascada, como se quem escreveu tivesse pressa ou medo. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o desconforto que começava a subir pela espinha. "Pegadinha de moleque", murmurou para si mesmo, mas sua voz soou oca no silêncio do galpão. Continuou trabalhando. Limpou o espaço, organizou as ferramentas que trouxe, consertou uma viga que estava prestes a ceder. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, Marcos olhou para o relógio. 6:30 da tarde. Decidiu trabalhar mais 1 hora antes de voltar para a cidade. Foi quando ouviu o barulho. Um arrastar lento vindo do curral abandonado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão de terra batida. Marcos largou o martelo e saiu do galpão, os olhos fixos na direção do som. O curral estava a uns 50 metros, cercado por tábuas velhas cobertas de musgo. O portão de madeira balançava levemente, apesar de não haver vento. O arrastar continuou por mais alguns segundos e então parou. Silêncio absoluto. Nem pássaros nem grilos. Nada. "Tem alguém aí?" gritou Marcos, a voz firme apesar do coração acelerado. Nenhuma resposta. Ele caminhou em direção ao curral, as botas afundando na terra fofa. Cada passo parecia alto demais no silêncio. Quando chegou ao portão, empurrou-o devagar. As dobradiças enferrujadas chiaram em protesto. O interior do curral estava vazio. Apenas terra, tufos de capim seco e esterco antigo que o tempo havia transformado em pó. Mas no centro, bem no meio do espaço, havia algo que não estava lá antes. Uma pilha pequena de ossos. Marcos se aproximou devagar, agachando-se para examinar.
Eram ossos de animais. Costelas, vértebras, parte de um crânio que parecia de um cachorro ou raposa. Estavam arranjados de forma estranha, quase intencional, formando uma espécie de círculo imperfeito. Que diabos! Foi quando viu o chapéu. Estava parcialmente enterrado na terra, perto da cerca do fundo. Apenas a aba superior aparecia, coberta de algo escuro. Marcos caminhou até lá, puxou o chapéu da terra e sacudiu o pó. Era um chapéu de couro velho, do tipo que peões costumavam usar, mas o que cobria sua superfície fez o estômago de Marcos revirar. Manchas marrom escuras, quase pretas em alguns lugares, com textura grossa e irregular. Ele passou o dedo e sentiu a substância endurecida. Sangue. Sangue velho, mas inconfundível. E dentro do chapéu, escrito à mão com caneta esferográfica já desbotada, havia um nome: Geraldo Tavares. O seu Geraldo. O antigo dono. O homem que tinha morrido ali 15 anos atrás. Marcos largou o chapéu como se tivesse queimado suas mãos. Deu 3 passos para trás, o coração disparado. O sol estava quase completamente abaixo do horizonte agora, e sombras longas se estendiam pelo rancho como dedos escuros. Ele pegou o chapéu novamente, desta vez com mais cuidado, e saiu correndo do curral. Precisava ir embora. Precisava pensar. Talvez Joana estivesse certa. Talvez aquele lugar realmente fosse... O motor da caminhonete roncou no silêncio da tarde, quase noite. Marcos jogou o chapéu no banco do passageiro e saiu em disparada pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Só respirou aliviado quando as luzes da cidade apareceram no horizonte. Naquela noite, deitado na cama do pequeno apartamento que alugara temporariamente, Marcos não conseguia dormir. O chapéu estava dentro de um saco plástico no porta-malas da caminhonete, mas ele ainda conseguia vê-lo com clareza. As manchas, o nome, a pilha de ossos arranjados de forma antinatural. Joana dormia ao seu lado, respirando suavemente. Ele não tinha contado nada a ela. Se contasse, ela nunca mais deixaria ele voltar ao rancho, e ele tinha colocado todas as suas economias naquela propriedade. Não podia simplesmente desistir por causa de um chapéu velho e alguns ossos de bicho. Mas uma pergunta martelava em sua mente, impedindo-o de encontrar paz. Se o seu Geraldo tinha morrido dentro da casa, como seu chapéu foi parar enterrado no curral, coberto de sangue? Às 3 da madrugada, o celular de Marcos vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele pegou o aparelho, os olhos ardendo de cansaço. A mensagem tinha apenas uma frase: "Você encontrou o chapéu. Agora ele sabe que você está lá." Marcos sentou-se na cama de um pulo, o sangue gelando. Com mãos trêmulas digitou: "Quem é você?" A resposta veio em segundos. "Fui o segundo que tentou comprar. Saí a tempo. Você deveria fazer o mesmo. O que aconteceu com o Geraldo vai acontecer com você." Marcos olhou para a tela até as letras embaçarem. Então, contra toda lógica, contra todo medo, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, voltaria ao rancho. Mas desta vez, não iria sozinho. Marcos estacionou a caminhonete em frente ao bar do Zé Luiz, o único estabelecimento aberto às 7 da manhã em Santa Rita do Passa Quatro. O lugar cheirava a café forte e pão na chapa. 3 homens velhos jogavam dominó numa mesa do canto, e o dono limpava o balcão com um pano úmido. "Seu Zé, preciso falar com o senhor", disse Marcos, a voz baixa. O homem era magro, com cabelos grisalhos e um bigode espesso que escondia metade do rosto. Ele olhou para Marcos e seus olhos se arregalaram levemente, como se soubesse exatamente o que estava por vir. "Sobre o rancho?" perguntou Zé Luiz, largando o pano. "Como o senhor sabe?" "Porque todo mundo que compra aquela propriedade vem falar comigo eventualmente." Ele fez um sinal com a cabeça em direção aos fundos. "Vem cá atrás. Não é conversa para se ter na frente dos outros." Marcos seguiu o homem até uma pequena despensa, que cheirava a linguiça defumada e queijo Minas. Zé Luiz fechou a porta e acendeu uma lâmpada fraca que pendia do teto. "Você encontrou algo lá, não foi?" perguntou o dono do bar, os olhos fixos em Marcos. "Um chapéu, do seu Geraldo, coberto de sangue e enterrado no curral." Zé Luiz suspirou pesadamente e passou a mão pelo rosto. "Eu conheci o Geraldo a vida inteira. Éramos amigos desde criança. Aquele rancho pertencia à família dele há 3 gerações. Ele fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as palavras. O Geraldo era um homem bom, trabalhador, honesto, nunca se metia em confusão. Mas depois que a esposa dele morreu, há uns 20 anos,
Ele começou a mudar. Mudar como? Ficou recluso, paranoico. Começou a falar que tinha algo no rancho, algo que não queria ser encontrado. Zé Luiz baixou a voz. Nas últimas semanas antes de morrer, ele veio aqui todo dia. Sempre pedia cachaça, coisa que nunca tinha feito antes. E sempre dizia a mesma coisa. Eu não devia ter mexido na terra velha, Zé, não devia. Marcos sentiu um calafrio subir pela espinha. Que terra velha? Não sei. Ele nunca explicou. Mas uma semana antes de morrer, ele apareceu aqui com o rosto todo arranhado, as mãos também, como se tivesse brigado com uma onça. Perguntei o que tinha acontecido e ele só disse: tentei tapar o buraco de novo, mas não deu tempo. Ele já saiu. Quem saiu? Zé Luiz deu de ombros, mas seus olhos revelavam que ele sabia mais do que estava dizendo. Quando encontraram o corpo do Geraldo, 5 dias depois ele estava na sala, sentado na cadeira de balanço, os olhos abertos, olhando para a porta. Ele fez outra pausa. Mas o laudo disse que ele tinha morrido de ataque cardíaco. Só que tinha uma coisa estranha. O quê? As portas e janelas da casa estavam todas trancadas por dentro, mas no chão, ao redor da cadeira dele, tinha pegadas. Pegadas de barro vermelho. E não eram do Geraldo, eram maiores, muito maiores. Marcos engoliu em seco. A luz da despensa parecia ter ficado mais fraca. O senhor está me dizendo que... Estou dizendo que você precisa sair de lá enquanto ainda pode, interrompeu Zé Luiz agarrando o braço de Marcos com força surpreendente. 3 pessoas tentaram comprar aquele rancho depois da morte do Geraldo. A primeira desistiu na primeira noite. A segunda ficou 2 dias e saiu correndo, dizendo que tinha visto um vulto de 2,5 metros andando pelos pastos à noite. A terceira, ele não terminou a frase. A terceira o quê? Ficou 3 semanas. Depois disso, encontraram ele na beira da represa, a 5 quilômetros dali, afogado. Zé Luiz soltou o braço de Marcos. Só que o corpo estava seco quando acharam. Não tinha água nos pulmões. É como se ele tivesse se afogado em terra firme. Marcos saiu do bar com as pernas bambas. O sol já estava alto, mas ele sentia frio. Sentou-se no banco da caminhonete por longos minutos, tentando decidir o que fazer. Podia desistir, perder todo o dinheiro que tinha investido, voltar a trabalhar como capataz para os outros. Ou podia enfrentar o que quer que houvesse naquele rancho e descobrir a verdade. Ele pegou o celular e ligou para o único homem em quem confiava plenamente, seu primo Davi, que morava em Ribeirão Preto e trabalhava como investigador particular. Davi, preciso que você venha aqui, hoje. É urgente. Marcos, estou no meio de um caso. Davi, por favor. Tem algo muito errado acontecendo. E eu preciso de alguém que entenda dessas coisas. Alguém que não vá achar que eu estou louco. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tá bem, chego aí até o meio-dia. Enquanto esperava, Marcos voltou ao rancho. Desta vez, em plena luz do dia, o lugar parecia menos ameaçador, quase normal. Ele estacionou em frente à casa principal e pegou o chapéu do porta-malas ainda dentro do saco plástico. Precisava procurar. Precisava entender o que o seu Geraldo tinha mexido, que terra velha era aquela que Zé Luiz mencionara. Começou pelos fundos da casa, onde havia um pequeno pomar abandonado de goiabeiras e jabuticabeiras. O mato estava alto, chegando até a cintura. Ele abriu caminho com um facão, os olhos atentos a qualquer coisa fora do lugar. Foi quando viu a depressão no solo. Era um círculo de cerca de 3 metros de diâmetro, onde a terra estava afundada uns 20 centímetros em relação ao resto do terreno. O formato era perfeito demais para ser natural, e no centro havia sinais claros de que alguém tinha cavado recentemente, ou tentado cavar. Marcos se ajoelhou na beira da depressão. A terra era de um vermelho mais escuro ali, quase marrom. Ele enfiou os dedos no solo e sentiu algo estranho. A terra estava quente, não morna, quente, como se houvesse fogo embaixo. Ele puxou a mão rapidamente e limpou os dedos na calça. O coração batia forte no peito. Olhou ao redor, tentando encontrar alguma ferramenta para cavar quando ouviu o barulho de um motor. Davi tinha chegado. Seu primo era um homem alto e forte, de ombros largos e mãos calejadas. Tinha servido no exército antes de se tornar investigador, e Marcos sempre soube que podia contar com ele. Que história é essa, primo? Perguntou Davi, descendo de um Corsa velho. No telefone você parecia desesperado. Marcos mostrou o chapéu, contou sobre as mensagens, sobre o que Zé Luiz havia dito, sobre a depressão no solo. Davi ouvia em silêncio, o rosto inexpressivo, mas os olhos cada vez mais atentos.
Me leva até esse buraco, disse ele finalmente. Os dois caminharam até o pomar. Davi se agachou na beira da depressão, tirou uma luva do bolso e enfiou a mão na terra quente. Ele a revirou, cheirou, esfregou entre os dedos. Essa terra está misturada com algo orgânico, ossos triturados talvez, e tem um cheiro estranho. Ele farejou novamente. É enxofre, ou algo muito parecido. O que isso significa? Significa que alguém enterrou algo aqui. E pelo calor, a decomposição ainda está ativa, mesmo depois de tanto tempo. Davi olhou para Marcos. Vamos precisar cavar. Eles voltaram para os galpões e pegaram 2 pás. O sol estava no meio do céu quando começaram a escavar. A terra cedia facilmente nos primeiros centímetros, mas depois ficava mais dura, compactada. Cavaram por 1 hora. 2 buracos de meio metro de profundidade, lado a lado dentro da depressão. O suor escorria pelos rostos e o cheiro de enxofre ficava mais forte a cada pá de terra removida. Foi Davi quem encontrou primeiro. Marcos, para. Sua voz estava estranha. Vem ver isso. Marcos largou a pá e se aproximou. E, no fundo do buraco de Davi, parcialmente exposto, havia algo que parecia um pedaço de madeira entalhada. Mas quando Davi limpou mais terra ao redor, ficou claro que não era madeira. Era osso. Um osso enorme, do tamanho de um fêmur humano, mas pelo menos 3 vezes mais grosso. E estava coberto de símbolos gravados, círculos, linhas onduladas, figuras que pareciam animais distorcidos. Isso não é humano, sussurrou Davi. É grande demais. Marcos sentiu o sangue gelar. Onde quer que estivesse assistindo essa história, eu gostaria muito de saber de qual cidade você me acompanha neste momento. E então, do nada, ouviram um som baixo, gutural, vindo de algum lugar profundo abaixo deles, como um rosnado ou uma respiração. A terra sob seus pés começou a tremer. O tremor durou apenas 5 segundos, mas foi o suficiente para fazer Marcos e Davi saltarem para fora do buraco. Pedaços de terra se soltaram das paredes da escavação e o osso gigante ficou mais exposto, revelando sua verdadeira dimensão. Tinha quase 1 metro de comprimento. Que porra é essa? Davi estava pálido, algo que Marcos nunca tinha visto antes. Seu primo tinha enfrentado situações perigosas, criminosos armados, mas agora parecia genuinamente assustado. Não sei, mas precisamos tirar isso daqui, disse Marcos, já se abaixando para pegar o osso. Espera, Davi segurou seu braço. Não toca nisso. Ainda não sabemos o que é, mas era tarde demais. A mão de Marcos já tinha roçado na superfície do osso. No momento do contato, uma onda de frio percorreu seu corpo inteiro, como se tivesse mergulhado num lago gelado. E então, por uma fração de segundo, ele viu uma imagem, uma memória que não era sua. Um homem, o seu Geraldo, mais jovem, talvez 20 anos atrás, cavando exatamente naquele mesmo lugar. Era noite. Havia uma tempestade. Raios cortavam o céu. Geraldo cavava com desespero, jogando terra para todos os lados, os olhos arregalados de medo. E ao fundo, nas sombras do pomar, algo enorme observava, algo que não deveria existir. A visão desapareceu tão rápido quanto veio. Marcos cambaleou para trás, a respiração ofegante. O que foi? Perguntou Davi, segurando-o pelos ombros. Eu vi o Geraldo. Ele estava tentando enterrar isso de novo, tentando esconder. Marcos limpou o suor do rosto. Davi, tem algo muito errado aqui. Algo que esse osso despertou ou libertou. Davi olhou para o buraco, depois para a casa, depois para as cercas ao redor do rancho. O sol estava começando a descer e as sombras ficavam mais longas. Vamos levar o osso para a cidade. Preciso que um especialista veja isso. Conheço um professor de antropologia em Ribeirão que pode ajudar. Eles envolveram o osso com um pano velho que encontraram no galpão. Mesmo através do tecido, Marcos podia sentir aquele frio antinatural emanando dele. Colocaram tudo na caçamba da caminhonete de Davi e cobriram com uma lona. Você volta para a cidade agora, disse Davi. Eu vou dar uma olhada na casa antes de escurecer, ver se encontro mais alguma coisa. Sozinho, depois do que acabou de acontecer? Sou investigador, Marcos. Já entrei em lugares muito piores, mas o tom de voz dele não era tão confiante quanto as palavras. Só vou dar uma olhada rápida e vou embora. Nos encontramos no hotel daqui a 1 hora. Marcos hesitou, mas sabia que Davi era teimoso. Quando seu primo decidia algo, não havia argumento que o fizesse mudar de ideia. Então concordou. Entrou na própria caminhonete
e partiu, deixando Davi sozinho no rancho. Foi o maior erro que poderia ter cometido. Durante o caminho de volta para a cidade, o celular de Marcos tocou 3 vezes. Todas as vezes era número desconhecido. Na primeira, atendeu. Do outro lado só havia estática e algo que parecia uma respiração pesada. Desligou rapidamente. Nas outras 2 vezes, deixou tocar até cair na caixa postal. Quando chegou ao pequeno hotel onde estava hospedado, Joana estava na recepção, os olhos vermelhos de chorar. Marcos, graças a Deus! Ela correu até ele e o abraçou com força. Você não atendeu minhas ligações. Fiquei preocupada. Desculpa, namor. Estava no rancho, o sinal lá é ruim. Ele beijou sua testa. O que aconteceu? Os meninos... Ela engoliu em seco. O Pedrinho teve um pesadelo horrível hoje de tarde. Acordou gritando, dizendo que tinha um homem grande na janela do quarto. Um homem sem rosto. Marcos sentiu o sangue gelar. Pedrinho tinha apenas 6 anos. Não sabia nada sobre o rancho, sobre o que tinha acontecido lá. Onde ele está agora? Dormindo. Dei um chá de camomila e ele acalmou. Mas Marcos... Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. Eu sinto que tem algo muito errado. Por favor, vamos embora daqui. Esquece o rancho. Vamos voltar para Campinas, você arranja outro emprego. Joana, eu não posso. Coloquei tudo que a gente tinha naquela propriedade. E o que adianta ter uma propriedade se a gente não está vivo para aproveitar? As lágrimas corriam pelo rosto dela. Marcos, eu te conheço há 15 anos. Nunca te pedi nada, mas estou te pedindo agora. Vamos embora. Ele ia responder quando o celular tocou novamente. Desta vez era Davi. Primo, encontrei algo. Precisa vir aqui agora. Davi, já está escurecendo. Não é melhor deixar para amanhã? Não, tem que ser agora. Havia urgência na voz dele. Encontrei um diário, do Geraldo, e você precisa ler o que está escrito aqui. Marcos olhou para Joana, dividido. Ela balançou a cabeça, implorando silenciosamente para que ele não fosse. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender o que estava acontecendo, falou mais alto. Tá bom, chego aí em 20 minutos. A ligação caiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. O caminho de volta ao rancho nunca pareceu tão longo. O sol se punha rapidamente, tingindo o céu de vermelho sangue. Marcos ligou o rádio para espantar o silêncio opressivo, mas só conseguia pegar estática. Tentou ligar para Davi de volta, mas o telefone só dava ocupado. Quando chegou ao rancho, a noite já tinha caído completamente. A caminhonete de Davi ainda estava estacionada em frente à casa, mas todas as luzes estavam apagadas. Marcos pegou uma lanterna no porta-luvas e desceu, os sentidos em alerta máximo. Davi? Chamou, iluminando a entrada da casa. Nenhuma resposta. A porta principal estava entreaberta. Marcos empurrou-a devagar, e o rangido das dobradiças ecoou pela casa vazia. A luz da lanterna cortava a escuridão em fatias, revelando a sala de estar coberta de poeira. Móveis velhos cobertos com lençóis brancos, teias de aranha nos cantos. Davi, para com essa palhaçada. Onde você está? Ainda nada. Ele entrou, o coração batendo forte. A casa tinha um cheiro estranho, terra molhada e algo doce, quase enjoativo, como carne começando a estragar. Cada passo no assoalho de madeira produzia um rangido que parecia alto demais no silêncio. Foi quando viu a luz fraca vindo do corredor. Vinha do quarto no fundo da casa. Marcos caminhou até lá, a mão tremendo segurando a lanterna. Davi empurrou a porta do quarto. Davi estava lá sentado numa cadeira velha, de costas para a porta. Tinha uma lanterna acesa no chão ao lado dele, iluminando um livro velho aberto no colo. Primo, que susto! Por que você não respondeu? Davi não se mexeu. Marcos deu a volta na cadeira e quase deixou a lanterna cair. O rosto de Davi estava completamente branco, os olhos abertos fixos num ponto distante. As mãos agarravam o livro com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Mas ele ainda respirava. Marcos podia ver o peito subindo e descendo lentamente. Davi, Davi, me olha. Marcos sacudiu os ombros do primo, mas foi como sacudir uma estátua. Ele estava em transe, completamente alheio ao mundo. Foi quando Marcos viu o livro. Era um diário velho, encadernado em couro gasto. A página aberta tinha uma letra tremida, escrita com caneta azul, que as palavras fizeram o sangue de Marcos gelar. 15 de março de 2010. Eu cometi um erro terrível. Quando construí o novo curral, escavei fundo demais. Encontrei algo que deveria ter ficado enterrado. Ossos enormes.
símbolos que não reconheço e um crânio do tamanho de uma mesa. Tentei reenterrar tudo, mas foi tarde demais. Agora ele anda pelas minhas terras à noite. Ouço seus passos, pesados, arrastados. Vi sua sombra ontem projetada na parede do galpão pela lua. Tinha quase 3 metros. Onde quer que você esteja lendo isto, se você encontrou este diário, saia daqui, agora. Porque quando ele decidir se mostrar, já será tarde demais. Marcos estava prestes a virar a página quando ouviu passos, pesados, arrastados, vindo de fora da casa, vindos do pomar. Marcos apagou a lanterna num reflexo puro de sobrevivência. A escuridão engoliu o quarto instantaneamente, deixando apenas a luz fraca da lanterna de Davi no chão. Os passos lá fora continuavam, lentos, deliberados, cada um fazendo a terra ranger como se algo de peso imenso caminhasse sobre ela. Davi, a gente precisa sair daqui, sussurrou Marcos, sacudindo o primo novamente. Mas Davi permanecia imóvel, os olhos vidrados fixos no nada. Marcos pegou o diário e o enfiou no bolso da jaqueta. Não podia deixar o primo ali, mas também não sabia como tirá-lo do transe. Tentou puxá-lo pela camisa, mas o corpo estava rígido, pesado demais para mover sozinho. Os passos pararam. Silêncio absoluto tomou conta do rancho. Marcos contou mentalmente. 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Então ouviu a respiração. Era profunda, rouca, como o som de fole de ferreiro enchendo e esvaziando. Vinha de fora, do lado da casa voltado para o pomar, e estava se aproximando da janela do quarto. Marcos se jogou no chão, arrastando-se até ficar embaixo da janela. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que qualquer coisa lá fora poderia ouvir. A respiração ficou mais alta, mais próxima, e então ele sentiu um cheiro forte, penetrante, terra podre, carne em decomposição e algo mais, algo químico, como enxofre queimado. O cheiro invadiu o quarto, fazendo os olhos de Marcos arderem e a garganta queimar. Devagar, centímetro por centímetro, ele se ergueu até conseguir olhar pela borda da janela empoeirada. Havia algo lá fora, uma silhueta, enorme. Devia ter uns 2,80 metros de altura, talvez 3 metros. A forma era vagamente humana, mas desproporcional. Ombros largos demais, braços longos demais, a cabeça estranhamente inclinada para o lado. Estava parada a uns 10 metros da casa, virada na direção da janela. Marcos não conseguia ver detalhes por causa da escuridão, mas podia ver o contorno iluminado pela lua minguante. E o que viu fez cada músculo do seu corpo gritar para correr. A coisa não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, havia apenas uma superfície lisa e escura. Mas de alguma forma, Marcos sabia que ela estava olhando diretamente para ele. A criatura deu um passo à frente. As pernas se moviam de forma errada, como se as articulações estivessem invertidas. Mais um passo. Estava a 5 metros da parede. Marcos se abaixou novamente, o pânico tomando conta. Olhou para Davi, ainda catatônico na cadeira. Precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Foi quando viu a pequena porta no canto do quarto. Uma porta que ele não tinha notado antes. Estava entreaberta, revelando uma escada que descia para a escuridão. Um porão. A respiração lá fora ficou mais alta, mais rápida, e então Marcos ouviu o som de unhas, ou garras, arranhando a parede externa da casa. Longos riscos, como se a coisa estivesse testando a resistência da alvenaria. Ele tomou sua decisão. Agarrou Davi debaixo dos braços e começou a arrastá-lo em direção à porta do porão. Era como arrastar um peso morto. Seus músculos gritavam de esforço, mas a adrenalina dava força. Conseguiu chegar à porta quando o som de vidro quebrando explodiu no quarto. A janela. Marcos não olhou para trás. Jogou-se escada abaixo, arrastando Davi consigo. Os dois rolaram pelos degraus de madeira, batendo nos ombros, nas costas. Mas Marcos não soltou o primo. Caíram no chão de terra batida do porão com um impacto doloroso. Acima deles, ouviram a coisa entrar no quarto. Os passos pesados no assoalho de madeira, o ranger das tábuas sob o peso e aquela respiração terrível, cada vez mais próxima da porta do porão. Marcos se levantou tropeçando, puxou Davi para um canto escuro e pressionou as costas contra a parede úmida. A escuridão era quase total. Apenas um filete fraco de luar entrava por uma pequena fresta no teto. A respiração parou. Marcos prendeu o próprio fôlego.
Não ousava se mexer. Ao seu lado, Davi finalmente deu sinais de vida. Sua cabeça se moveu levemente, um gemido baixo escapou dos lábios. Mas Marcos tapou a boca do primo com a mão, fazendo sinal para que ficasse quieto. 5 segundos de silêncio. 10, 15. E então a porta do porão se abriu completamente. As dobradiças rangeram devagar, deliberadamente, e a coisa começou a descer as escadas. Cada passo fazia a madeira gemer. Marcos podia ouvir a respiração de novo, ecoando pelas paredes de tijolos do porão. Seus olhos se acostumaram um pouco à escuridão e ele conseguiu ver melhor o espaço. Era um porão pequeno, talvez 4 por 6 metros. Caixas velhas empilhadas num canto, ferramentas enferrujadas penduradas na parede e, no fundo, parcialmente escondida por tábuas velhas, outra porta. A criatura chegou ao pé da escada. Marcos podia ver sua silhueta recortada contra a luz fraca vinda do quarto. A forma imóvel, a cabeça se movendo lentamente de um lado para o outro, como se farejasse o ar. Então ela começou a andar na direção deles. Marcos apertou Davi contra a parede, ambos tentando se fundir com as sombras. A coisa estava a 3 metros, 2 metros, 1,5 metros. Marcos podia sentir o cheiro pútrido emanando dela, podia ouvir um som estranho, como ossos rangendo, se ajustando sob uma pele que não deveria existir. A criatura parou bem na frente deles, tão perto que Marcos podia ter esticado a mão e tocado nela. A superfície lisa onde deveria haver um rosto estava a centímetros da cara de Marcos, e então a boca apareceu. Simplesmente se abriu na superfície lisa, uma fenda horizontal que foi crescendo, revelando dentes. Não eram dentes. Eram fragmentos de osso afiados, irregulares, alguns ainda com pedaços de terra grudados. A boca continuou abrindo, impossível, muito além do que qualquer mandíbula humana poderia fazer, até formar um buraco negro do tamanho de um prato. De dentro veio um som. Não era bem uma voz, mas algo que imitava uma voz, rouca, distorcida, palavras em alguma língua que Marcos não reconhecia, mas que de alguma forma compreendeu o significado. Você acordou o sono. Você tocou os ossos. Agora você pertence à terra. Marcos não pensou. Apenas reagiu. Pegou uma ferramenta enferrujada da parede, uma velha picareta, e a cravou com toda a força no centro daquela face sem rosto. A coisa recuou com um grito que não parecia vir de garganta alguma. Era um som que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do chão, do próprio ar. Ela cambaleou, as mãos longas e desproporcionais segurando o lugar onde a picareta tinha entrado. "Corre!" gritou Marcos, puxando Davi. Os dois dispararam em direção à porta no fundo do porão. Marcos a abriu com um chute, revelando um túnel estreito cavado na terra. Não havia escolha. Entraram curvando-se para passar pela passagem baixa. Atrás deles, o grito continuava. E então ouviram a coisa vindo atrás, arrastando-se pelo túnel. Marcos corria cegamente, uma mão na parede de terra para se guiar, a outra puxando Davi, que finalmente parecia estar recuperando a consciência. O túnel subia, descia, fazia curvas, parecia não ter fim. "Marcos, o que? Onde estamos?" A voz de Davi estava fraca, confusa. "Não fala, só corre." O túnel finalmente se abriu numa câmara maior. Marcos tropeçou e caiu de joelhos na terra úmida. Davi caiu ao seu lado tossindo. Marcos pegou o celular do bolso com mãos trêmulas e ativou a lanterna. O que viram fez todo o sangue drenar de seus rostos. Eles estavam numa espécie de caverna subterrânea, e as paredes estavam cobertas de ossos, centenas deles, talvez milhares. Ossos enormes, do tamanho dos que tinham encontrado. Costelas que formavam arcos no teto. Crânios gigantes empilhados nos cantos, alguns com 3 metros de uma ponta à outra. E no centro da caverna, uma pilha ordenada de mais ossos formando algo que parecia um altar. "Meu Deus", sussurrou Davi. "O que é este lugar?" Marcos iluminou as paredes com mais cuidado. Havia símbolos gravados na rocha entre os ossos, os mesmos símbolos que tinham visto gravados no osso que encontraram. Círculos, linhas, figuras distorcidas e palavras, em português antigo, quase ilegível. Marcos se aproximou de uma das inscrições e leu em voz alta. "Aqui jazem os gigantes da Terra Velha, aqueles que caminhavam antes dos homens, aqueles que foram enterrados quando o mundo mudou. Que ninguém os desperte,
Que ninguém profane seu descanso, pois o guardião nunca dorme. Guardião! Davi segurou o braço de Marcos. Aquela coisa, ela não é um dos gigantes. Ela é o guardião dos ossos. Do túnel atrás deles veio o som de algo se arrastando. Mais próximo, muito mais próximo. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. A luz do celular de Marcos piscou. Bateria fraca. Eles tinham minutos, talvez segundos antes de ficarem no escuro completo. E a coisa estava vindo. A luz do celular piscou novamente, mais fraca. Marcos varreu a caverna desesperadamente, procurando outra saída. Tinha que haver uma. Aquele lugar não podia ser um beco sem saída. Alguém tinha construído aquilo. Alguém tinha gravado aqueles símbolos, enterrado aqueles ossos gigantescos. Ali, Davi apontou para o lado oposto da caverna, atrás do altar de ossos. Havia uma fenda estreita na rocha. Mal dava para ver, escondida pelas sombras e por costelas enormes que pendiam do teto. Mas quando Marcos iluminou, viu que a fenda continuava, formando outro túnel. O som de arrasto estava mais alto agora. A respiração rouca ecoava pelas paredes. A coisa estava quase entrando na caverna. Vai! Marcos empurrou Davi na direção da fenda. Seu primo se espremeu pela abertura, os ombros largos raspando nas bordas de pedra. Marcos olhou para trás uma última vez. A luz fraca do celular capturou um vislumbre da criatura emergindo do túnel. Aquela forma impossível, os membros longos se dobrando em ângulos errados, a cabeça sem rosto oscilando de um lado para o outro. Marcos mergulhou na fenda. O espaço era ainda mais apertado do que parecia. Ele tinha que virar o corpo de lado, sugar a barriga, arrastar-se centímetro por centímetro. A rocha raspava em suas costas e peito. Podia ouvir Davi à frente, respirando com dificuldade, o som abafado pelo espaço confinado. Atrás deles, um grito. Aquele som antinatural, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. E então, o som de algo batendo contra a rocha. A criatura estava tentando passar pela fenda, mas era grande demais. Continua! Ela não consegue passar! Gritou Marcos. Eles se arrastaram por mais alguns metros. A fenda finalmente se alargou, e Davi conseguiu ficar de pé, puxando Marcos para fora. Estavam em outro túnel, este mais alto, cavado com ferramentas. Marcos podia ver as marcas de picareta nas paredes. A luz do celular apagou completamente. Escuridão total os engoliu. Marcos estendeu as mãos, tocando as paredes úmidas do túnel para se orientar. Davi, você está aí? Estou. A voz do primo vinha de perto. Meu celular também morreu. Estamos cegos. Ficaram parados por um momento, os ouvidos atentos. O som de batidas contra a rocha tinha parado. Silêncio absoluto, exceto por suas próprias respirações ofegantes. O que diabos era aquela coisa? Perguntou Davi, a voz ainda trêmula. O diário do Geraldo. Ele chamou de guardião. Marcos encostou nas costas na parede do túnel, as pernas bambas. Aqueles ossos gigantes. Acho que são de criaturas que viveram aqui há muito tempo. Milhares de anos, talvez. E aquela coisa, ela protege os ossos. Qualquer um que os perturbe é morto. Como o Geraldo. Davi completou. Quando desenterramos aquele osso, acordamos aquela coisa. Marcos passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Tudo fazia um sentido macabro agora. O Geraldo tinha encontrado os ossos quando construiu o novo curral. Tinha tentado reenterrá-los, mas o guardião já estava desperto. Viveu seus últimos dias em terror, sabendo que aquela coisa vinha por ele. E quando finalmente chegou, precisamos sair deste túnel, disse Marcos. E precisamos devolver aquele osso. É a única maneira de parar isso. Devolver como? Para onde? Para a caverna, de volta ao lugar de onde tiramos. Marcos começou a caminhar às cegas, as mãos nas paredes. Vem, este túnel tem que levar para algum lugar. Eles andaram por tempo indeterminado na escuridão completa. Poderiam ser 5 minutos ou 50. Era impossível saber sem luz, sem referências. O túnel subia gradualmente. O ar ficava menos úmido. E então, à frente, viram um clarão fraco de luz. Aceleraram o passo. A luz ficava mais forte. Era luz natural. Estrelas, talvez a lua. Uma saída. O túnel terminava numa abertura circular, meio escondida por arbustos e mato. Marcos emergiu primeiro, puxando os galhos para o lado. Davi saiu logo atrás e os dois caíram de joelhos na grama úmida de orvalho, respirando ar fresco pela primeira vez em o que pareciam horas.
Marcos olhou ao redor tentando se orientar. Estavam numa área de pasto, a uns 100 metros da casa do rancho. Podiam ver a silhueta escura da construção contra o céu estrelado. A caminhonete de Davi ainda estava estacionada em frente. "O osso", disse Marcos, "está na caçamba da sua caminhonete. Precisamos pegá-lo e levá-lo de volta." "Você está louco? Voltar lá embaixo? Com aquela coisa?" "Davi, se a gente não fizer isso, ela não vai parar. Vai nos caçar, vai caçar a Joana, os meninos." Marcos segurou os ombros do primo. "Isso só termina quando devolvermos o que tiramos." Davi olhou para a casa, depois para Marcos, depois de volta para a casa. Finalmente acenou com a cabeça. "Tá bem, mas a gente faz rápido." Eles correram agachados até a caminhonete. Davi abriu a caçamba devagar, tentando não fazer barulho. O osso ainda estava lá enrolado no pano. Mesmo de longe, Marcos podia sentir aquele frio antinatural emanando dele. Davi pegou o osso, fazendo uma careta ao sentir a temperatura gélida através do tecido. Marcos olhou para a casa. A porta ainda estava aberta, balançando levemente no vento noturno. "Vamos pela frente ou voltamos pelo túnel?" sussurrou Davi. Antes que Marcos pudesse responder, ouviram o som de motor. Faróis apareceram na estrada de terra, vindo na direção do rancho. Um carro. Quem poderia estar vindo àquela hora da noite? O veículo parou na entrada da propriedade. Era uma caminhonete velha, reconhecível até na escuridão. Marcos conhecia aquele carro. Era do Zé Luiz. O dono do bar desceu carregando uma espingarda e uma lanterna forte. Tinha outros 2 homens com ele. Marcos reconheceu um deles como o padre Augusto, da igreja matriz da cidade. O outro era mais velho, de cabelos brancos e roupas simples de trabalhador rural. "Marcos, Davi!" chamou Zé Luiz, iluminando ao redor com a lanterna. "Vocês estão aí?" Os 2 saíram de trás da caminhonete. Zé Luiz correu até eles, o rosto tenso de preocupação. "Graças a Deus estão vivos." Ele olhou para o osso que Davi segurava. "Vocês encontraram, não foi? Encontraram os ossos dos antigos?" "Como você sabia?" perguntou Marcos. "Porque eu ajudei o Geraldo a tentar reenterrá-los há 15 anos. Zé Luiz fez sinal para os outros 2 homens se aproximarem. "E por que 3 horas atrás sua esposa me ligou desesperada, dizendo que você tinha ido para o rancho e não voltava?" "Eu sabia o que tinha acontecido." O padre Augusto se aproximou, fazendo o sinal da cruz. Era um homem de uns 60 anos, com olhos cansados, mas determinados. "Filho, o que vocês despertaram não é deste mundo. Não completamente." Ele tirou um livro velho da mochila que carregava. "A diocese tem registros, histórias passadas de geração em geração pelos padres que serviram nesta região, sobre os gigantes que caminhavam nestas terras antes da chegada dos portugueses e sobre o guardião que protege seus restos." "Então vocês sabem como parar isso?" perguntou Davi. "Sabemos que o osso precisa voltar ao lugar de origem." O homem velho finalmente falou. Sua voz era rouca, como se não fosse muito usada. "Eu sou o seu Benedito. Meu avô me contou as histórias. Meu bisavô também conhecia. Nossa família cuida desta terra há gerações. Sempre soubemos o que estava enterrado aqui." "Então por que deixaram o Geraldo construir o curral bem em cima?" Marcos sentiu raiva subindo. "Por que não avisaram?" "Avisamos." Benedito baixou os olhos. Mas ele não quis ouvir. Disse que eram histórias de velho, superstição. Quando descobriu a verdade, já era tarde demais. Zé Luiz checou a espingarda, carregando-a com cartuchos que tinham símbolos estranhos gravados nas laterais. "Sal grosso benzido. É o único que pode ferir o guardião. Não vai matá-lo. Nada pode matar algo que nunca esteve realmente vivo, mas vai dar tempo suficiente para vocês devolverem o osso." "Vocês vão comigo?" perguntou Marcos. "Vamos." O padre segurou um crucifixo grande de madeira. "Mas você é quem precisa colocar o osso de volta. Foi você quem o tirou. As regras antigas exigem isso." Marcos engoliu em seco e acenou. Olhou para Davi, que apesar do medo visível no rosto também concordou. "Vamos acabar com isso." Os 5 homens caminharam em direção à casa. Zé Luiz ia na frente com a espingarda. O padre rezava baixinho, segurando o crucifixo. Benedito carregava uma sacola com velas e algo que parecia ervas secas. Marcos e Davi vinham atrás, o osso gelado entre eles. Quando chegaram à porta da casa, pararam. De dentro vinha aquela respiração, pesada, esperando. "Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha neste momento de tensão." Zé Luiz empurrou a porta com o cano da espingarda, e a coisa estava lá, parada no meio da sala, esperando por eles.
A criatura estava diferente, maior de alguma forma, como se tivesse crescido ou se tornado mais sólida, mais presente na realidade. A forma vagamente humanoide agora tinha detalhes que não estavam lá antes. Marcos podia ver o que pareciam veias escuras percorrendo a superfície sem pele, pulsando com uma luz fosforescente fraca e esverdeada. O guardião não se mexeu quando eles entraram. Apenas ficou ali, a cabeça sem rosto voltada para o grupo. "Agora!" gritou Zé Luiz, disparando a espingarda. O som foi ensurdecedor no espaço fechado. O cartucho atingiu o peito da criatura, explodindo numa nuvem de sal que brilhou por um instante antes de grudar na superfície escura. A coisa recuou com aquele grito que vinha de todos os lugares, as mãos longas indo ao ponto de impacto. "Vai! Desce pro porão!" Zé Luiz já estava recarregando. Marcos e Davi correram para o corredor, seguidos pelo padre Augusto e Benedito. Atrás deles outro disparo, outro grito. A criatura estava ferida. O sal benzido funcionava, mas não estava morta, e estava furiosa. Desceram as escadas do porão aos tropeços. Marcos acendeu uma das velas que Benedito trouxera. A luz fraca e trêmula, revelando o espaço que haviam escapado apenas uma hora antes. A porta do túnel ainda estava aberta. "Vocês vão entrar aí?" perguntou o padre, olhando para a escuridão da passagem. "É o único caminho até a Câmara dos Ossos." Marcos pegou mais velas da sacola de Benedito. "Vocês ficam aqui. Se a gente não voltar em 20 minutos... Não fale isso." Davi já estava entrando no túnel. "Vamos logo." Lá em cima, mais um disparo. Depois o som de algo pesado batendo contra a madeira. Zé Luiz estava sozinho segurando a criatura, dando tempo para eles. Marcos entrou no túnel atrás de Davi. A luz das velas dançava nas paredes de terra, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. O osso entre eles pesava como chumbo, não fisicamente, mas de uma maneira que Marcos não conseguia explicar. Era como carregar um pedaço de história, de algo que nunca deveria ter sido perturbado. Chegaram à fenda estreita. Passar com o osso seria impossível. Droga! Davi olhou para a abertura. "Não dá. É muito apertado com isso aqui." Marcos olhou para o osso, depois para a fenda, o cérebro trabalhando rápido. "A gente vai ter que passar ele pela frente. Você entra primeiro, eu vou empurrando o osso, e você puxa do outro lado." Não havia tempo para discutir. Davi se espremeu pela abertura, virando o corpo de lado. Marcos começou a empurrar o osso pela fenda. O tecido raspava na rocha, e aquele frio antinatural parecia ainda mais intenso no espaço confinado. Quase lá, a voz de Davi vinha abafada. Mais um pouco. Foi quando ouviram. O som de algo vindo pelo túnel atrás de Marcos. Rápido, muito mais rápido do que antes. "Puxa! Puxa! Agora!" gritou Marcos, empurrando o osso com toda a força. Davi puxou do outro lado. O osso passou pela fenda com um som de tecido rasgando. Marcos mergulhou atrás, raspando os ombros na pedra, sentindo a pele abrir. Mas não parou. Continuou se arrastando, ouvindo a coisa cada vez mais perto. Saiu do outro lado da fenda no exato momento em que algo agarrou seu tornozelo. A mão era gelada. Os dedos, longos demais, envolveram sua perna como uma garra. Marcos gritou, chutando com a outra perna, acertou algo sólido, e a garra soltou por um segundo. Tempo suficiente para Davi puxá-lo completamente. Eles caíram na Câmara dos Ossos, as velas rolando pelo chão. Marcos se arrastou para longe da fenda, o coração disparado. Da abertura estreita vinham sons de tentativa, a criatura tentando passar, arranhando a rocha, aquela respiração rouca ecoando. "Ela não vai conseguir passar", disse Davi, ajudando Marcos a se levantar. "É muito grande." Mas os sons não pararam. A rocha começou a rachar. Pedaços pequenos caíram da borda da fenda. A coisa estava forçando passagem, quebrando a pedra com força bruta. "Marcos, você precisa colocar o osso de volta, agora!" Marcos pegou o osso e correu até o altar no centro da câmara. A pilha ordenada de ossos gigantes brilhava fracamente na luz das velas. Havia um espaço vazio na base da estrutura, exatamente do tamanho e formato do osso que carregavam. Ele posicionou o osso no lugar. Encaixava perfeitamente, como uma peça de quebra-cabeça. Assim que o osso tocou os outros, algo aconteceu. A caverna inteira começou a tremer. As velas apagaram, mas não ficou escuro. Os ossos começaram a emitir aquela luz esverdeada fosforescente, cada vez mais brilhante. Os símbolos nas paredes brilharam também.
acendendo numa sequência que parecia uma linguagem, uma história sendo contada em luz. Marcos viu imagens, não com os olhos, mas na mente. Uma memória antiga, tão antiga que não havia palavras para descrevê-la. Gigantes caminhando pela terra, criaturas de ossos e músculos que não seguiam as leis da natureza como a conhecemos. Uma época antes dos homens, antes da história. E então algo mudou. O mundo mudou, e os gigantes morreram, um por um, seus corpos enormes caindo e sendo engolidos pela terra. Mas algo ficou, um guardião, feito dos últimos suspiros dos gigantes, da essência do que foram. Sua única função, proteger os ossos, garantir que ninguém os perturbasse, garantir que o que estava morto permanecesse morto. A visão terminou. Marcos piscou, voltando à realidade. A luz dos ossos começou a diminuir, e o som da criatura forçando passagem pela fenda parou. Silêncio. Marcos e Davi trocaram olhares. Esperaram. 5 segundos. 10. 20. Nada. Funcionou? Sussurrou Davi. Como resposta, ouviram passos. Mas não vinham da fenda. Vinham de cima, do túnel de saída. Passos pesados, arrastados, se afastando. A criatura estava indo embora. Eles esperaram mais alguns minutos antes de se moverem. Quando finalmente saíram da Câmara dos Ossos e voltaram pelo túnel, encontraram o padre Augusto e Benedito no porão, ambos rezando. Zé Luiz estava sentado no chão, a espingarda no colo, o rosto coberto de suor. Ela parou de atacar, disse o dono do bar, a voz cansada. De repente, simplesmente parou e voltou para o pomar. Acabou, disse Marcos, subindo as escadas. Devolvemos o osso. Ela não vai mais nos perseguir. Saíram da casa. O céu estava começando a clarear no horizonte. As primeiras luzes da manhã pintando as nuvens de rosa e laranja. O rancho parecia diferente sob a luz do amanhecer. Menos ameaçador. Quase normal. Benedito caminhou até Marcos e colocou uma mão pesada em seu ombro. O guardião voltou ao sono. Mas você entende agora? Esta terra não é para ser mexida. Os ossos precisam permanecer onde estão. Eu entendo. Marcos olhou para a casa, para o pomar além, para a depressão no solo onde tinham escavado. Mas e agora? Eu coloquei tudo que tinha nesta propriedade. Foi o padre Augusto quem respondeu. A terra ainda é boa, filho. Os pastos, as áreas ao redor da casa. Você pode criar gado, plantar, pode viver aqui e prosperar. Ele apontou para o pomar. Apenas nunca mexa naquela área. Nunca cave fundo. E se algum dia precisar fazer alguma construção, me chame antes. Há rituais, bênçãos que podem manter o guardião tranquilo. Marcos acenou, a exaustão finalmente batendo. Davi colocou um braço ao redor dos ombros do primo. Vamos para a cidade. Você precisa ver a Joana e os meninos. E depois a gente volta, limpa essa bagunça e começa do jeito certo. Eles se despediram de Zé Luiz, do padre e de Benedito. No caminho de volta, nenhum dos dois falou muito. Havia muito a processar, muito a entender. Quando Marcos chegou ao hotel, Joana estava acordada, os olhos vermelhos de chorar. Ela correu para ele e o abraçou com tanta força que doeu. Pensei que tinha te perdido. Ela soluçou contra seu peito. Estou aqui. Estou bem. Ele afastou o cabelo do rosto dela e olhou nos olhos da esposa. E vamos ficar bem. O rancho é nosso, mas tem regras. Regras que vamos seguir. Nos meses seguintes, Marcos transformou o rancho. Com a ajuda de Davi, Zé Luiz e vários homens da cidade, limpou os pastos, consertou as cercas, reformou a casa, sempre tomando cuidado, sempre respeitando a área do pomar, que foi cercada e marcada com uma placa simples: área de preservação, não perturbar. O negócio prosperou. O gado cresceu forte e saudável. A família se mudou para a casa reformada e os meninos corriam felizes pelos pastos, alheios à história que o pai havia vivido. Mas algumas noites, quando a lua estava cheia e o vento soprava do pomar, Marcos acordava e ia até a janela. E às vezes, apenas às vezes, via uma silhueta alta entre as árvores, parada, imóvel, observando. O guardião nunca dormia completamente, apenas esperava, vigilante, eterno. E Marcos tinha aprendido sua lição. Algumas coisas são enterradas por um motivo. Algumas portas não devem ser abertas. Alguns mistérios devem permanecer mistérios. O chapéu do seu Geraldo foi enterrado novamente, num pequeno cemitério nos fundos da propriedade, com uma cruz simples e uma oração do padre Augusto. O diário foi guardado num cofre.
preservado para o caso de algum dia outro fazendeiro precisar da advertência. Se algum dia você viveu algo assim, ou se essa história te fez refletir sobre os mistérios que a Terra guarda, me deixe nos comentários de qual país você me escuta neste momento. A vida voltou ao normal. Ou o mais próximo do normal que podia ser para alguém que tinha visto o impossível. Mas Marcos nunca esqueceu. E nunca voltou a cavar fundo demais, porque algumas terras guardam mais do que história, guardam verdades que a humanidade não está pronta para conhecer. E é melhor assim.